Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h16 da manhã. Hoje é uma terça-feira, 1º de novembro de 2022 e vamos lá. Vamos lá para aquilo que o Senhor Deus estará me solicitar. Então vamos começar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá, vamos lá. E por quê? Estar a esticar. Não é uma questão de esticar. Deus disse, se eu desejasse buscar areia no fundo do mar, o que será que eu iria encontrar? Eu fiquei a pensar na possibilidade de areia caminhar. Sim. Mas como? Sim, mas como Deus disse que não havia por que duvidar. Se pedra é capaz de levantar, se pedra é capaz de um monte formar, se pedra é capaz de caminhar, trazendo vida para o lugar. Por quê? Por eu não encontrar sabedoria naquilo que Deus estava a me solicitar. Deus até me disse que isso seria beabá. Bastava de fato eu desejar conjugar o verbo que com toda certeza a vida iria gostar de comigo conjugar. Naquele momento eu vi uma estrela apontar. A questão é que nem sempre é bom a gente enxergar assim coisas que a gente não consegue buscar. E por que disso eu estou a falar? Porque Deus disse que a gente deveria encarar a realidade da mesma forma em que a gente encara a nossa simplicidade. Sim. Porque se eu, de fato, enxergar a ponta de uma estrela em algum lugar, eu devo me perguntar: eu posso ou não buscar? E se eu for capaz da minha realidade eu enxergar, essa resposta eu mesma vou poder me dar. Ainda que tudo mais esteja a me mostrar que eu não sou capaz de lá chegar. Muito menos de trazer a estrela que eu estou a enxergar. Mas a confiança eu não devo colocar nas pedras que podem levantar, caminhar, uma montanha formar. A confiança eu não posso colocar nas areias que podem se multiplicar, que pode o vento carregar para aqui e para acolá. A confiança eu não posso colocar nas coisas materiais, porque se assim eu realizar, certamente eu não vou poder a obra realizar. Muito menos pegar uma estrela em algum lugar que só a ponta eu estou a enxergar. Mas a confiança que eu estive a buscar para a minha vida levar está naquele que esteve a dar condições do vento carregar qualquer coisa nesse lugar. Do vento
poder, de fato, trabalhar e uma escultura, o vento formar. Sem nem ter mão para assim realizar. Apenas pelo simples fato dele passar. Pelo mesmo lugar todas as vezes que as condições estiveram a se apresentarem. A questão é que o vento não perde tempo medindo aqui e acolá para saber se ele pode ou se ele não pode realizar. O vento simplesmente vai aceitar passar e passar e passar. E se eu, com o vento, conversar, eu vou poder, de fato, estar diante do altar que o vento esteve a edificar para o Senhor lá ele colocar. E vou poder, de fato, até ventar ao ponto de me apelidar. Porque quando o vento ali chegar, ele vai saber que foi ventania que esteve a visitar e deixou para ele lembranças do que ela esteve a realizar. E disso eu estive a falar, eu posso falar, eu fui capaz de conquistar. Porque com o vento eu pude brigar, eu pude no Monte Carmelo pisar, eu pude o vento questionar, e eu pude me lembrar da vez em que o profeta Elias esteve de fato a se elevar na condição que dava para ele o direito de com o Senhor conversar. O fogo passar não é o fogo, não é a tempestade, não é vento, não é isso. E uma brisa leve se manifestar. E o vento, com toda certeza, apaziguar. E saber que ele é capaz de fogo atear, oferenda queimar, dando ao povo a certeza de que ele o tempo todo esteve a conversar com Deus do lugar. Questionando o povo, até quando vai pular? Com um pé aqui, outro acolá, um pé aqui, outro acolá, sem saber conceituar o caminho que quer, de fato, atravessar. Ainda que eu seja pagã no lugar, eu preciso, de fato, a minha consciência carregar. Não posso a minha consciência mascarar pela conveniência de fulano ou ciclano comigo de fato estar. Quem sabe a minha vida facilitar, quem sabe um banquete me dar. Desde quando, de fato, Deus esteve mesmo a repudiar a obra que ele esteve a criar? Se nós sabemos sentir, pensar e agir com toda certeza, a gente sabe usufruir de tudo que existe aqui. A gente vai saber a hora de ir, a hora de vir,
a hora de fincar pé no lugar, porque as condições não estão, de fato, favoráveis para a gente tender a levantar e o caminho pegar. Basta a gente usar a veste da humildade, um chinelinho calçar, para a gente saber que há coisas que a gente de fato não pode fazer. Uma delas é de fato se vender. A gente não pode se vender. Isso a gente com toda certeza não pode fazer. E quando a gente aceita assim realizar, a gente perde o direito de sentir, de pensar e de agir dentro das possibilidades que o mundo está a nos dar. Sim, a vida como um todo. E todos passam a nos olhar sem ter noção do que está a se passar, porque a gente começa de fato a gente começa a desossar. A gente vira mulambo. E as pessoas que há pouco tinham um determinado pensar sobre o nosso próprio mundo particular começam a de nós duvidar. Podem até nos perguntar: e se a tempestade passar? Se o vento aqui chegar? Como é que você vai se sustentar se você está feito mulambo? Qualquer um pode lhe massacrar, lhe humilhar, lhe derrubar. Até a brisa leve pode lhe levar. Onde é que estará aquele que tinha força para lutar? A questão é se um outro chegar e diz: a força estava no posto de conveniência que ele esteve a frequentar. E quando o posto de conveniência deixaram de usar, toda a força esteve a acabar. Só ele não esteve a notar que usar uma roupa que ele jamais iria mesmo se encaixar, não iria prestar, que era preferível mesmo ele se aposentar. E esse desgosto não nos dá. A questão é a gente saber a mesma história contar, usando as condições que a vida está a apresentar. Porque o importante é a gente saber sustentar a mesma história todas as vezes que a gente for contar, considerando quem está de fato a escutar. Se um fogo aqui eu atear, eu vou poder? Eu vou poder mesmo sustentar
se eu considerar as condições do lugar. Eu vou usar todos os elementos que o lugar está a me ofertar. Feito o vento? Feito o vento que soube por aqui passar, que soube com a água se juntar, que soube nos batizar com a verdade que ele esteve a alcançar, que soube o Messias enxergar, que soube buscar a compreensão de que as pedras poderiam se multiplicar, se assim o Senhor da vida viesse a desejar. E por que eu não posso, de fato, buscar uma bomba nuclear? E em meu corpo, eu, de fato, edificar. Se os elementos eu encontrar, por que eu não posso, de fato, a fábrica de sangue eu usar para um antídoto? Eu criar. E essa bomba viva, eu neutralizar. Para a minha vida, eu poder, de fato, preservar. Por que eu não posso, de fato, amargar? Para conhecer, de fato, as águas profundas do mar e saber, de fato, o que o sal é capaz de realizar para toda a nossa estrutura familiar. A gente nem conseguir mais encontrar. Isso é caixa. Sim, caixa no lugar. Viver o ditado popular, cada qual no seu quadrado. Vivendo de um modo exato. O que não pode é a gente viver de um modo completamente insensato. E ser, de fato, o tempo todo usado como cabo de rato. Imagine, de fato, eu viajar. Sim, eu viajar. Usando as condições de vida que Deus esteve a criar para eu assim realizar. E eu poder, de fato, um banquete encontrar e eu ficar a pensar quanto tempo iria levar para a gente limpar. Sim, limpar o ar. Quanto tempo iria levar para eu identificar a vida que o ar está, de fato, a carregar? Quanto tempo eu iria levar se eu desejasse, de fato, batizar? Sim, imaginando que eu sou uma bomba nuclear e viajando aqui e acolá, eu fosse, de fato, filtrar. Sim, o ar. E cada organismo vivo que eu fosse encontrar, eu fosse, de fato, deixar o meu corpo pegar e nele alojar. Saberia eu, de fato, casar uma estrutura nuclear com um organismo vivo capaz
de quebrar as estruturas do núcleo, que eu estive de fato a trabalhar, a ponto de potencializar matéria radioativa no lugar. E eu não consegui mais controlar. Porque uma coisa é bactéria. Uma coisa, de fato, é bactéria eu poder matar. A outra coisa sou eu virulizar bactéria no lugar. Imagine eu pegar bactéria e querer, de fato, iluminar. Potencializar, dá tanto brilho a bactéria que até o vírus, de fato, conseguir enxergar aquilo que a bactéria está a carregar e com a bactéria se juntar. E eu, de fato, olhando aqui e acolá, olhando aqui e acolá, vendo um corpo cair aqui ou tombar lá, e corpo, e todo um organismo se prejudicar, tentando se encaixar dentro do universo que ali está. Lembraria eu do profeta Elias. Sim. É uma tempestade que estará a passar. Será que essa tempestade, o vento vai carregar? E por lá mesmo, tudo isso ficar? Pensaria eu no que João Batista esteve a realizar? Quando nas águas profundas do mar, ele esteve de fato a entrar enquanto ser vivo. Para dimensionar a vida que Deus esteve a criar. Sabendo separar. Sim, porque João Batista não escreveu um nome no altar se ele não soubesse de fato caminhar nas profundezas que a vida dele esteve a conquistar. Como um homem que sabia profetizar. Porque o que é convergir? A não ser voltar para o princípio. E o princípio estava lá. O Espírito de Deus pairava no lugar. Imagine João Batista enxergar uma ameba. Uma ameba capaz de nos prejudicar. Essa mesma ameba que foi capaz de se multiplicar ao ponto do ser vivo criar. E saber diferenciar, sim, o que é pular, o que é engatinhar, o que é caminhar. Sem precisar de ter rabo para assim realizar. Imagine eu me distanciar de tal forma que eu não consigo usar a sabedoria que os antigos estiveram a deixar. Desconsiderando completamente aquilo que é base. Base em qualquer lugar. Se eu pegar um copo e mandar de fato uma criança
um grafite, traçar, ele vai saber. Ele vai saber, de fato, um círculo criar. E ser o O do lugar. Usando o grafite. Uma criança poderia me perguntar: tia, isso aqui pode me prejudicar? Olha minha mão como está. Estará a brilhar. O que eu poderia, de fato, falar para uma criança? Vamos examinar? Com uma criança, com toda certeza, eu saberia falar. Puxa, filho, vamos de fato consultar. Vamos consultar o Aurélio do lugar. Aquele que sabe de fato, conceituar cada coisa que aqui o homem esteve a encontrar. Vamos pegar o Aurélio, filho, e vamos ver o que é grafite. E com a criança, eu ali descortinar. Abrir de fato a cortina para ela enxergar. Filho, grafite é isso. Aqui diz que o grafite pode e muito prejudicar. Que precisa a gente saber usar, filho. Que essa cor aqui, que o grafite está, de fato, a manifestar, filho, é ilusão. É ilusão, porque a gente não consegue, de fato, às vistas, a gente trabalhar para a gente poder, de fato, enxergar o que essa ilusão aqui, essa tinta está, de fato, a mostrar. Por isso, filho, se um adulto que esteve a estudar esse elemento aqui, que eu estou, de fato, no Aurélio, contigo, a enxergar, ele pode muito bem, filho, nos falar o que o grafite é capaz de realizar e se ele pode, de fato, uma bactéria enxertar ao ponto de vírus, se atentar e querer, de fato, na bactéria alojar. Com criança, qualquer um pode dialogar. Sim, a gente pode contar a mesma história de todos os ângulos para o pensamento da criança a gente alcançar. Imagine um doutor chegar, tem um copo, sim, o copo que pai esteve a apelidar como carapecu do lugar. O doutor chegar e o copo mostrar. Esmaltado, ele esteve a ficar. E eu falar, olha, doutor, esse copo, pai esteve a apelidar. Carapecu. O doutor, sem ter conhecimento daquilo que eu estava a falar, vira menino no lugar e começa a me perguntar: e por que seu pai iria pegar um copo esmaltado, tá até assim, de fato, um pouquinho quebrado, e ter colocado um apelido inacreditável? Ah, doutor, tinha muita criança no lugar. E os adultos também não estiveram a colaborar. Ele chegava, queria, de fato, um copo para beber uma água gelada e ele nunca encontrava. Estava tudo espalhado, sujos.
pia, mesa, todo canto, as crianças colocavam. E ele retava, e retava, e retava. Até um dia ele encontrou a caneca esmaltada, e assim ele apelidava. Talvez ali o doutor, naquele momento, sim, ele encontraria algo que desse para ele o sentido de vida vazia. Sim, porque imagine, de fato, um copo que nada tinha. Mas de repente o copo reluzia. De repente, pai caía. Chumbinho, pai viraria. E naquele momento, o doutor, com toda certeza, com a sua sabedoria, socorreria. A questão é saber se pai viveria. Se pai viveria. Se a verdade nos conduziria. E qual seria o motivo da nossa alegria? Eu, com toda certeza, convidaria, sim, convidaria aquilo que manifestaria, sim, o sentimento do dia a dia. João, com toda certeza, compareceria e eu lhe diria: sorria, confia, chovia, João chovia, diria, João chovia e menino ele viraria. A cachorrada, latia, 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 até o lobo, não, até o lobo se espantaria. Talvez eu fosse me lembrar, sim, de conto de Niná. Para, de fato, com João, eu estar. A vida dele eu pesar. Me lembrar mesmo que a gente pode carregar bondade. Bondade de cunho muito particular. E árvore viva a gente virá. Independente do que a vida fosse nos dar. As condições estavam lá. Não eram favoráveis. Mas João poderia lutar, ser força viva. As condições, de fato, não considerar como um ponto de partida. E ele desejar mesmo uma criança virá. E toda uma casa ele iluminar. Subindo, de fato, no altar. Para a família. A família se alegrar. A questão é quem iria. Quem iria registrar. Sim. Quem iria registrar a vida que por ali estava a passar. Quantas famílias estavam a desejar viver
de um modo um tanto quanto particular. Saber que tem direito, sim, do próprio pensamento manifestar e a sua própria prole educar, como assim viesse a desejar, sem o Estado determinar o pensamento que a família deveria de fato plantar para a árvore viva, a criança virá e ele mesmo ser capaz. Ele mesmo ser capaz de frutificar. Enquanto adulto. Difícil é a gente de fato. Não, difícil é a gente de fato sentar num banco escolar. A tabela periódica. A tabela periódica iria estar lá. Eu teria que saber de fato, examinar, sim, quantas badaladas eu iria precisar para a tabela periódica. Eu, de fato, teria que me lembrar que o relógio não tem apenas um ponteiro para a hora marcar. Teria eu que, de fato, a noite e o dia, eu casar, puxa vida, e saber diferenciar. Sim, porque o elemento A não é o mesmo do elemento B, ainda que muitas vezes a gente possa anotar, usando de fato o relógio de fato como ponto-chave para a gente de fato manipular. E assim, qualquer elemento a gente usar para as condições. Deveria eu perguntar a Deus, sim, Deus, meu Deus, quão sábio o Senhor esteve de fato a ficar para o mesmo elemento ser capaz de se diferenciar considerando o relógio, sim, porque o relógio estará a marcar. Puxa vida. O mesmo elemento ser capaz de a sua própria roupa trocar, porque ele soube enxergar o que o relógio, o costumeiro relógio estava a falar. São 0 horas. Me lembraria eu, sim, da casa de Vocinha. Flores e mais flores e mais flores e mais flores lá. E flores que com certeza saberiam escutar 0 hora, 0 hora. E a corrente sanguínea de cada flor ali, passando para aqui, para colar, para lá. O dia já vai se apresentar, o dia. Ai, cada uma de fato provar o doce orvalho do lugar e a sua beleza de forma particular se manifestar. Até a abelha iria de fato procurar aquela que mais esteve de fato a trabalhar para o pólen de fato ali, vitaminar. E aí você olhar flores assim, recalcadas, meio que abandonadas, ninguém de fato comendo nada.
E você, de fato, olhar flores. Ali, abelhas, abelhas e abelhas, abelhas, abelhas. A chegar. Sabendo que a noite toda o Pere esteve a trabalhar para o bom pólen. Ali, a abelha encontrar. E as outras flores? Será que elas estavam a passar por algum processo? Será que estiveram a detectar algo que não iriam, não lhe beneficiar? Resolveram, de fato, toda a sua estrutura? Sim, janela e porta fechar? Não, não, esse orvalho não. Pode nos matar, vamos fechar, vamos fechar. Ah, o Senhor da criação e sua inteligência em ebulição. E nós? A nós. Nós. Ah, nós? Mas o Senhor da felicidade manifestada estava lá. Qual a sua graça? A minha graça. A minha graça. Santo. Você perguntou a minha graça? Santo. Santo, eu não tinha ainda buscado algo. Santo, a minha graça. Sim. Eu olharia para aquele homem e saberia de fato diferenciar. O chumbo, que pode de fato nos curar como elemento chave para o antídoto eu buscar. E aquele chumbo que até um ratinho pode matar. A questão sou eu saber de fato o bom grafite usar para o lápis preto. O lápis preto eu encontrar. E saber de fato diferenciar cada coisa no seu devido lugar. Para nenhuma criança, o lápis preto derrubar. Mas quem usa hoje lápis preto no lugar? Quem usa? Talvez eu devesse de fato perguntar aquele que esteve a chegar. Talvez ele viesse me falar, lápis preto, deixamos há muito tempo de usar. A questão é que estiveram a nos cobrar. E tivemos mesmo que mascarar. Não tínhamos como de fato colocar nota de pé de página para as nossas atrocidades, a gente justificar. E tudo aquilo que o lápis preto deixou de fato de carregar aqui e acolá, a gente resolveu de fato. Uma indústria alimentar. E até estivemos a nos pronunciar que não é necessário mais papel. Não, papel a gente usar. Bom mesmo é a gente o tempo todo o dedinho passar numa tela que pode muito. E muito, e muito, e muito, e muito, e muito. A nos tirar o sentido de vida familiar. É difícil encontrar sentido de vida familiar quando a gente precisa o tempo todo no hospital.
ficar. Quanta saudade! Quanta saudade! Nesse momento eu saberia mesmo um conceito de vida familiar formado. Sim, eu iria ver papai chegar, mãinha me gritar: filho, venha me ajudar. Ah, eu iria ver um cachorrinho a saltitar porque o vizinho também estava chegando. Mas o pelo do cachorro poderia me prejudicar. Com asma eu poderia ficar. Papai não iria gostar. Era mais dinheiro para gastar. Eu teria que me contentar. No próximo feriado, com o doutor eu iria falar: doutor, o dia de finado está a chegar. Para casa eu quero voltar. O doutor iria me falar: mas você pode aqui ficar. Outras crianças estão a chegar. Nós vamos celebrar. Não, doutor. Minha avó esteve a chegar. Para casa eu vou voltar. E nunca mais. Doutor, eu vou precisar das abelhas que costumam me picar, acreditando que o mel rosado pode a minha vida restaurar. Não, doutor. Cansei. Cansei de lutar. A minha certidão de óbito, vovô veio tirar. Eu disse para ela: feliz eu vou ficar. Não aguento mais abelha me picar, mel rosado tomar e ver todos os dias mamãe chorar. Porque nós estivemos de fato a ocultar o conceito de vida familiar. Quem pode de fato restaurar a vida de quem esteve a nos deixar como ponto morto. Mas é apenas uma história. Uma história que eu posso contar da forma que eu desejar. Mas não é para os ouvidos de doutor eu agradar. Porque doutor sabe de fato enxergar. Doutor sabe do que eu estou a falar. Essa história eu estou a contar a um lindo anjo que veio me anunciar. Quando por aqui eu passar, o luto você vai plantar em uns dias. Você vai chorar. Sim, assim eu vou realizar. Assim que o divino aqui voltar
para essa leitura se concretizar. Bom dia. Com a certeza de que Deus me sorria. E com toda certeza, doutor, ele não seria.